você foi, Jackson, no Senado Federal, né? A convite do senador Eduardo Girão, se eu não me engano, não foi isso? Foi você, o Gevaer, o Rony Vernet, o Arnaldo. Quem mais? O Tony Najar. O Rafael. O Rafael. Rafael Cury, teve o Geraldo Lemos. Ah, tá. Tony e 2 convidados internacionais. E teve o Tiquete também. O Thiago, né? Sim. E aí? Essa foi a equipe. E aí, o que você sentiu? Você sentiu que é apenas uma cortina de fumaça para acompanhar os americanos, né, que estão mais à frente, né, dessa parte de tentar criar leis, né, para poder fazer o estudo ali dos OVNIs, né? Você sentiu que é apenas uma cortina de fumaça ou você sentiu firmeza que talvez possa ir para frente essa ideia? Olha, aí? A proposta do senador, ela é pioneira. Inclusive, a audiência ela aconteceu em 24 de junho de 2022. Mas em 19 que é o dia de maio... da ufologia, né? Oi? 24 é o dia mundial da ufologia, não é? Isso, E ela foi no dia 24, mas no ano antes, em 2021, em 19 de maio de 2021, eu fui com o Geva numa produtora aqui em Curitiba, e aí no caminho, um pouco mais de um ano antes da audiência, ele falou assim, olha, eu fui contatado pela assessoria de imprensa do senador Eduardo Girão, e eles estão preparando uma audiência pública sobre ufologia no Senado. Então, foi 13 meses, basicamente, de planejamento dessa audiência pública, né? Isso foi bem antes de qualquer planejamento dos americanos em fazer algo assim. Então, embora a nossa audiência tenha ocorrido depois da primeira audiência dos americanos, a nossa é pioneira de qualquer forma, porque a ideia veio antes aqui no Brasil. E a preparação começou aqui, né? Então, aconteceu de eles conseguirem fazer deles antes apenas. Só que uma coisa que me deixou extremamente aborrecido, chateado e que me incomoda até hoje é que a imprensa brasileira fez pouco caso. A imprensa brasileira estava nem aí para isso. Você chega lá no chat, o chat da audiência, a audiência foi transmitida via YouTube lá pelo Senado, e nas transmissões, você vai no chat que está disponível, inclusive, você pode ver a transcrição do chat que o pessoal comentou, mais da metade do pessoal que estava comentando era estrangeiro que estava acompanhando. Então, lá fora, isso foi muito bem divulgado, pessoas do mundo inteiro estavam assistindo aquilo, e a nossa imprensa aqui dormiu no ponto. Uma grande palhaçada, porque a imprensa foi avisada. Todas as emissoras foram convidadas a ir lá documentar isso, que era histórico. E a imprensa fez pouco caso. A imprensa não estava nem aí. Preferia fazer reportagem sem necessidade para o momento do que ir lá documentar esse fato histórico. Então, nesse quesito, foi assim, algo que me aborreceu muito. Mas a gente foi, né, a nossa equipe foi, deu o recado, apresentou a ufologia brasileira no Senado, apresentou casos, apresentou fatos, apresentou estudos, evidências, e cobrou das autoridades a postura deles admitirem, reconhecerem todo esse esforço, todo esse trabalho, e promover uma nova desclassificação de documentos, né? A Força Aérea Brasileira, ela está de parabéns porque ela liberou os documentos, não liberou tudo, né? Inclusive, quando eu falo sobre a noite oficial, eu mostro os documentos que a Força Aérea não liberou, eu cito, né? Ó, tá faltando isso, isso e isso, que foi gerado naquela noite e a Força Aérea não liberou, então, né? Mas, de qualquer forma, eles já liberaram lá mais de 5.000 páginas, está em quase 6.000 páginas de documentos liberados pela Força Aérea. Mas Exército e Marinha ainda estão ali segurando o tesouro, né?
não liberam as informações e a gente sabe que eles têm, né? O Exército, existem, para a gente ter uma ideia dos registros do Exército, o Exército se envolveu no caso Varginha, então tem documentação sobre o caso Varginha. Nesse caso que eu citei em Antonina, deve sim ter documentação a respeito sobre esse caso. Sobre captura de criaturas chupacabras, que a gente estava comentando antes, foram capturadas 2 criaturas aqui no Paraná, que foram enviadas para Londrina, depois embarcaram num avião para os Estados Unidos. Então, provavelmente existe documento do Exército a respeito. Tem 3 casos que a gente conhece de militares, vários militares, eles não estavam sozinhos, trafegando por rodovia, por área sem pessoas habitando, áreas com pouca movimentação, e de repente se depararam com um OVNI pousado e com tripulantes. São 3 casos da do Exército nesse sentido. De 2 casos já tem a documentação, porque eles mandaram documentação para a Força Aérea liberou junto com os documentos. Mas tem um caso ocorrido no Rio Grande do Sul que ocorreu a mesma coisa. O pessoal dos caminhões testemunharam a aparição do OVNI que pousou, viram os tripulantes e tudo. E esse caso o Exército não comentou ainda. Tem um caso ocorrido no Rio Grande do Sul, por exemplo, em que um OVNI desceu próximo a uma base militar, o vigia, que estava de guarda lá na guarita, disparou contra o OVNI, a bala ricocheteou e foi na perna do próprio cara que disparou. E ele perdeu a perna. E ele é terminantemente proibido de comentar sobre o caso. Se esse militar comentar o caso, ele perde todos os benefícios de aposentadoria que ele tem pelo Exército. Então, são casos assim que o Exército documentou. Na noite oficial, por exemplo, quando dezenas e dezenas de objetos, eu calculo que em torno de 50 objetos invadiram o espaço aéreo brasileiro, existem batalhões de defesa antiaérea que são do Exército. E eles monitoraram tudo isso que aconteceu naquela noite. Então, provavelmente tem documentação também, né? A Marinha, ela tem documentos oficiais. Ela resgatou um OVNI em Navegantes em 1975. Ela tem registros de um avistamento envolvendo um barco na região de Paritins, no Rio, lá no Amazonas. Tem um outro avistamento no Rio Grande do Norte, também envolvendo uma embarcação. Tem o caso da Ilha de Trindade. E a Marinha também tem documentos sobre a noite oficial, e a Marinha não libera. A gente tem uma ideia. Eu sempre tive esse palpite de que a Marinha tinha documentação sobre OVNIs na noite oficial. E aí eu encontrei testemunhas na cidade de Santos que viram um OVNI de 1.500 metros que veio pelo mar, passou sobre a cidade de Santos, passou sobre a região de Cubatão, desviou por São Paulo, na região de Mogi, contornou ao norte de São José dos Campos e voltou para o litoral, passando ali na divisa do estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro. Então, se esse OVNI veio do mar e voltou para o mar, todas aquelas embarcações ali teriam visto alguma coisa. E os outros OVNIs que sobrevoaram ali também, essas embarcações teriam visto alguma coisa. E teriam relatado para a Marinha. E aí eu encontrei testemunhas disso. Pessoas que trabalhavam em determinadas áreas e que viram a comunicação das várias embarcações, o pessoal nos navios enviando os relatórios para a Capitania dos Portos, para a Marinha, de que estavam vendo aquele objeto de 1.500 metros ali sobre a região de Santos. Então, tem documentação. E a Marinha tem que liberar esses documentos. E eu, inclusive, estou com petição junto à Marinha. Eu já fiz mais de 15 pedidos à Marinha nos últimos meses. Qual que é a resposta deles? As mais diversas. Quando o documento não tem relação ufológica, eles liberam e entregam os documentos. Olha os só. documentos que você pediu tá aqui, tal, tal e tal. Agora, quando tem... É que eu vou pelo título, né? Você pega a listagem de documentos oficiais da Marinha, não tem lá relatório de avistamento de OVNI. Você vai ver títulos assim, por exemplo, relatório de incidente aeronáutico, relatório de ruídos captados por navios na região tal, inquérito de investigação de incidente em região tal. Então é sempre assim. Eles não colocam o termo OVNI. Então eu tenho que fazer a solicitação do documento para saber o que ele contém. E é isso que eu tenho feito já. Toda semana eu estou mandando solicitações lá para a Marinha
para ter acesso a essas documentações. Então, quando é um documento que não é ufológico, eles liberam. Mas quando tem algo que possivelmente é ufológico, aí eles vêm com desculpas. Ah, nós não encontramos esse documento na base de acervo da Marinha. Ou esse documento foi destruído. Né? Tem um monte de respostas desse tipo. E aí eu vou cobrando, eu peço o termo de destruição do documento, porque se ele existiu, a Marinha não pode simplesmente destruir aquilo, tem que ter um documento registrando que aquilo foi destruído. Então, quando eles alegam que aquilo foi destruído, eu já cobro, faço um novo pedido cobrando o termo de destruição. E eles... Você já recebeu algum termo de relatório de termo de destruição de documentos? Em um caso eu já recebi. Mas era um documento que não era ufológico, porque depois a gente consegue, pelo código do documento, às vezes a gente consegue identificar a natureza, o que ele está abordando. Ah, tá. Às vezes é um incidente lá, um militar que transgrediu alguma regra e acabou sendo punido e não ficou explícito no título. Então, aí nesses casos eu consigo. Mas tem documentos ali que são muito sugestivos, muito provavelmente são ufológicos. E a Marinha tá ali, não tá querendo liberar esse documento, né? Então já tem uma das solicitações, chegou já na Controladoria Geral da União. Levei para a instância máxima. Então, quando você faz o pedido, vem a resposta. Se aquela resposta te satisfez, ok, você não precisa continuar. Mas se você percebe que eles estão escondendo alguma coisa, estão omitindo informação, deram uma informação errada, você faz um novo pedido, que é em primeira instância. Se eles não atenderem, você faz um novo pedido em segunda instância. Chega um momento que chega lá no pessoal lá na alta cúpula, né? Sim. Da Controladoria Geral da União. E aí é com eles. Né? Entra advogado, entra pessoal de alto nível ali do governo cobrando essa documentação. E a Marinha chega um momento que ela vai ter que baixar a cabeça e entregar isso. Então eu estou aí na esperança de receber alguns documentos.